É bom ter este momento de paz. Finalmente o Tiago adormeceu. Ele teve um dia longo, mas o Gali parece que tem mola nas patas. Será que é um lobo? Quem está aí? Não é um lobo, pai, sou eu, o sono fugiu. Posso ficar? Ah, pequeno predador, senta aqui, só um pouco. Seu pai tem um coração mole, Tiago. Mas já era pra você estar dormindo. E o Gali também. São tantas estrelas, fica difícil até contar. Sabia que cada estrela tem um nome e um propósito? O Criador as conhece uma por uma. Assim como a estrela que guiou os magos, pai? Exatamente. Mas há uma luz que brilha mais forte, a luz da nossa obediência e do nosso amor. Assim como Noé foi uma luz na escuridão do dilúvio, nós somos chamados para brilhar no dia a dia. Pai, como foi que o Noé e os filhos viveram depois que saíram da arca? Eles receberam a orientação de Deus para que pudessem recomeçar, crescer e repovoar a terra. Foi o maior recomeço da história. As portas se abrem para um novo amanhecer. Noé constrói um altar para o Senhor agradecer. Aves e animais puros em oferta ele entregou. E o cheiro do sacrifício ao céu se elevou. O Criador se agradou e no coração falou: nunca mais a terra por causa do homem amaldiçoarei. Pois eu sei que o coração humano é falho, mas eu os guiarei. Enquanto o mundo existir, o ciclo não vai parar. Frio e calor, dia e noite, o tempo vai caminhar. Semeadura e colheita, verão e inverno a passar. Deus olhou para Noé e começou a abençoar. Chamou sem cama e Jafé para a vida recomeçar. Sejam frutíferos, tenha muitos filhos, espalhem sua luz por todos os trilhos. Dominem sobre aves, a terra e o mar, pois temor de vocês em todo bicho estará. Eu dou as verduras e os animais para comer. É o meu presente para vocês, Cristo irá me viver. Em suas barracas novas, na paz do novo lugar, Deus traz as instruções de como a vida levar. Como no Éden eu disse, eu volto a ordenar. Cresçam e se multipliquem, façam a vida brotar. Vejam as cores no céu, o arco-íris surgiu. É o sinal da aliança que o mundo inteiro viu. E a família cresceu, novos pais então surgiram. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arpaxad, Ludiar. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put, Canaã. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Pelas mãos dessas famílias A terra então se povoou. o mandamento do Éden em cada filho se cumpriu. E ecoou. sejam frutíferos, tenha muitos filhos, dê sua luz por todos os trilhos. Dominem sobre aves, a terra e o mar, pois o temor de vocês em todo bicho estará. Eu dou as verduras e os animais para comer. É o meu presente para vocês, Cristo verem me viver. Olhem para o arco-íris lá no céu. Deus é fiel. Tirou o véu. A vida recomeçou.
Naquele tempo, Deus permitiu que os homens se alimentassem de animais puros, mas com uma regra: nunca comer o sangue, pois o sangue representa a vida. E para a proteção do homem, Deus colocou o temor nos animais. E o Criador não os deixou desamparados. Ele sabia que o mundo pós-dilúvio seria um desafio. Por isso, Deus providenciou que eles aprendessem os segredos da natureza. Ele revelou como as plantas e ervas poderiam trazer alívio e cura para o corpo. Então Deus deu remédio através das plantas? Sim, Ele deu o conhecimento necessário para sobreviverem e prosperarem, para que sempre lembrassem de olhar para o céu e agradecer. Deus nos conhece assim como conhece cada estrela. Ele sabe as nossas necessidades. O que cabe a nós é confiarmos nele em tudo e saber que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que o amam e obedecem. Agora até os vagalumes colaboram com você para fazer meu vestido de alfafa? Pegando o galho no colo. Ele só queria guardar um pouco de luz pro lanche, Miriam. Vamos, crianças, já pra cama dormir? Eu ficarei aqui mais um pouco. Bendito és tu, meu Criador, pelo que tu és e por cuidar de nós. Ei, calma, pessoal. Tem pra todo mundo, só esperem eu. Matias, solta! Você vai rasgar minha túnica! Calma, Matias, deixa eu te ajudar. Solta, amiguinho, a maçã não é pra você. Calma, rapazes, trouxe o jantar de vocês. Quase que o Matias me deixa sem roupa, pai. A mamãe fez essa túnica com tanto carinho. Não fique bravo com ele, filho. Ele é um animal de consciência limitada. Ele não vê a túnica ou o trabalho da sua mãe, ele só vê a maçã. Consciência limitada? O que é isso, pai? Os animais vivem pelo instinto que o Criador deu a eles para sobreviverem. Eles agem pelo que sentem no momento. Nós, humanos, o Criador deu autoridade e nos fez à sua semelhança. Então ser semelhança é ter razão? Significa que somos racionais, sabemos distinguir o certo do errado e entendemos o que é o respeito. Algo que o Matias ainda não consegue processar. É verdade, ele faz o que dá vontade, é difícil de controlar. Aqui está o resto do feno para você, Gali. Mas sabe, Tiago, houve alguém que deveria ter tido respeito por um pai e não teve. Alguém que quase trouxe uma maldição sobre si. Quem, papai? Cam, o filho de Noé. Noé, o homem da terra, um ramo de videira plantou. Com paciência e fé, o tempo do solo ele respeitou. Não colheu logo de início, o crescimento ele guardou. Pois a cada estação, a mão de Deus ele observou. Só quando o tempo foi justo, a colheita ele enfim fazia. Mas na doçura do fruto, um segredo se escondia. O vinho fermentou e o patriarca não sabia. Dentro da barraca o cansaço fez adormecer. Sem veste, sem guarda, o que não devia se viu acontecer. Cam, o pai de Canaã, a nudez do pai avistou. Mas em vez de guardar o respeito para os irmãos, ele correu e contou. Honra o teu pai, guarda a tua herança, pois enseja a fé, os peitos sempre avançar. De costas andarão, com a capa o cobrirão. A nudez de seu pai com reverência não virá. Mas o desrespeito de o sério um fruto gerou. E sobre Canaã a sentença se revelou. Noé despertou e soube o que o filho caçula fizera. Mas Cam já tinha a bênção de Deus neste novo tempo na terra. O que Deus abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. Por isso sobre o neto Canaã a palavra veio pesar. Maldito seja Canaã, escravo dos irmãos ele será. Pois quem não honra a raiz, o fruto se perderá. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, Noé exclamou. e que já fé se amplia nas terras que Deus lhe entregou. Que ele more nas tendas de Sem, Em paz e união. enquanto o erro de Cam traz o peso da retribuição.
que floresce eternamente. Filho de Noé. Mas pai, se foi Cã quem viu e correu contar aos irmãos, por que a maldição caiu sobre o filho dele, Canaã? Não parece justo. As escrituras não dão todos os detalhes, mas a tradição nos traz uma luz. Dizem que o jovem Canaã viu seu avô em momento de vulnerabilidade primeiro e, em vez de cobri-lo, foi rir e contar ao pai, Cã. E o que o Cã fez? Cã, em vez de corrigir o filho e honrar o próprio pai, Noé, preferiu espalhar a notícia de forma desrespeitosa para Sem e Jafé. Ele alimentou a zombaria. E por que Noé não amaldiçoou Cã direto? Porque o Criador já havia abençoado Cã ao sair da arca. Que Deus abençoa, homem nenhum pode amaldiçoar. Noé respeitou a ordem do Criador. Com a consequência da falta de honra, seguiu para a linhagem de Canaã. Uau, então o desrespeito separa as pessoas? Sim, Cã descumpriu o mandamento de honrar o pai. Em vez de pedir perdão, ele se irou. Deixou o ego falar mais alto e foi embora com sua família. Ele escolheu a rebeldia. E esse caminho moldou as gerações que vieram depois dele. Eu vou cuidar bem da minha túnica, pai. E vou perdoar o Matias, ele não sabe o que é honra, mas eu sei. Esse é o meu filho. Tantos nomes, tantas nações, Sem, Cã, Jafé, onde cada um foi parar? Isso não entra na minha cabeça. Gali, volta aqui! Você precisa tomar banho, comilão! O estudo parece estar pesado hoje, minha filha. O que te aflige? Como decorar todos esses nomes e nações que as escrituras citam? Estou na linhagem dos filhos de Noé e não consigo entender nada. Eu entendo, confesso que até hoje me perco. Por esse motivo, não paramos de estudar. As escrituras nos mostram as rebeldias contra o Criador e como o povo se desviava de Deus. Mas a tradição verbal nos traz compreensão dos fatos e reflexões. Do alto do monte, o mundo espera para ser povoado. 3 ramos de uma árvore por Deus abençoado. Cã seguiu para o sul, onde o sol mais forte brilha. Cuxi gerou Nimrod, o valente que em Babel trilha. Misraim fundou o Egito nas águas do grande Nilo. E Puto levou sua força para a Líbia. Em seu estilo. Mas de Cã veio Canaã, o pai de tantas nações, jebuseus e hititas que habitariam as regiões, que um dia seriam herança, como a história nos diz, cercando o povo eleito, plantando a sua raiz. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, firmes na sua fé, de acordo com as linhas de cada descendente. O mundo se encheu com a vida novamente. Pois depois do dilúvio, a terra se viu, toda a nação de Noé foi que surgiu. Jafé olhou para o norte e para as ilhas do mar, Gomer e Magog, que Ezequiel iria revelar. Javã levou a Grécia para o horizonte distante. Tubal e Meseque com sua força constante. Tarsis enviou seus navios, Madai os medos anunciou, e o discreto Tiras nas costas do mar se fixou. Mas de Sem veio a promessa, a linhagem do coração. Arfaxade manteve a chama de geração em geração. De Selá veio Eber, um nome que o tempo não deu fim, pois dele vem os hebreus, o caminho de Abraão, enfim. Peleg viu a terra se dividir em seu dia.
Cada nome é uma história que o livro sagrado mantém. O que Noé plantou, o mundo inteiro colheu. A grande árvore das nações, sob o céu que Deus deu. São estas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, firmes na sua fé. De acordo com as linhas de cada descendente, o mundo se encheu com a vida novamente. Pois depois do dilúvio, a terra se viu. Toda a nação de Noé foi que surgiu. Nação por nação. Noé é Noé é a nossa animal. Além de tudo isso, a Escritura narra desde o início nosso Messias e muitas profecias do que estaria por vir. Resumindo, ela é um manual de instruções e sobrevivência para o povo escolhido. Um manual de sobrevivência. Sim, exatamente. Por falar em sobrevivência, que tal darmos um banho naqueles dois sujos e depois eu te conto a história da Torre de Babel? Torre de Babel? Sim, por favor. Ei, pessoal, querem brincar também? Tudo bem, Tiago, depois banho e todos felizes. E depois, história da Torre de Babel. Mamãe, você prometeu. Conta a história da Torre de Babel? É verdade, mamãe, eu também quero muito ouvir. Tudo bem, tudo bem. Se vocês me ajudarem a terminar de arrumar a mesa, eu conto o começo. Vamos rápido, Tiago. Vamos, Miriam. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Temos os tijolos. Gali, para não. Vamos ouvir a mamãe. Mãe. Após as águas baixarem, sem sua história escreveu. Aos 100 anos Arpaxad nasceu, o elo que não se perdeu. A linhagem da fé avançava, Selá o caminho seguiu. E quando Éber nasceu, uma promessa no horizonte se viu. Mas enquanto se contava os anos, no Oriente o piche queimava. A linhagem de Cã pelo poder, o mundo então desafiava. Cuxi gerou Nimrod, o gigante, o caçador de renome. Diz a antiga história dos hebreus que ele queria erguer o seu nome. Vamos fazer tijolos, diziam na planície de Sinar. Piche em vez de massa, para uma torre ao céu tocar. Nimrod queria o trono, o domínio e a glória vã, enquanto Éber guardava a língua que falariam amanhã. O Senhor disse: essa gente é um povo só, falam uma língua do barro
e a vida deu. Seu nome significa divisão, que o tempo prometeu. Como um profeta entre os seus, Éber o futuro enxergou, e no nome de seu filho o destino da terra selou. Pois enquanto a torre subia, o orgulho o homem cegava, Mas a linhagem de Sem, silenciosa, a promessa guardava. Nimrod em Babel reinava, querendo ao Senhor alcançar. Não seremos espalhados, era o grito que se ouvia no ar. Fama e poder, eles buscavam tijolo sobre tijolo a subir, mas o Criador observava o que o homem tentava esculpir. O piche era o laço, a torre era o muro, a soberba da terra tentando tocar o castelo do céu. Abaixar de Selá, Éber e Peleg, a linhagem que crê, Cuxi, Nimrod e o poder que o homem vê. Uma língua, um povo, um plano, uma voz. Mas o olhar do Eterno descia sobre todos nós. O Senhor disse: essa gente é um povo só, falam uma língua do barro e do pó. Isso que fazem é apenas o começo, logo farão o que quiserem sem preço. Vamos descer e a língua até falar, para que o mal outro não possa escutar. Babel, o nome que ficou. A divisão que o nome de Peleg anunciou. Que cheiro bom! E que silêncio é esse? O que está acontecendo aqui? O pai, a mãe está contando a história da Torre de Babel. Sim, querida, eu contei o que as escrituras dizem. Estava pensando se você poderia, depois da janta, contar como foi essa história pela tradição que seu pai te ensinou. Com prazer, minha querida. É uma história que precisamos lembrar sempre. Ih, acho que você é humano, já pegou seu lugar à mesa. Ih, seu lugar é no celeiro com sua mamãe. Acho que ele quer ficar pra ouvir mais histórias do papai também, mamãe. Olá, Bendito seja o Criador pelo pão de cada dia que sustenta nossa alma e nosso corpo. papai, agora é sua parte. Conta o que o vovô te contou sobre a torre. É, pai, a parte que não está no livro. Tudo bem, mas querida, se eu me esquecer de algum detalhe importante, por favor, me lembre. Nimrod era um líder poderoso, mas orgulhoso. Ele era o caçador de homens. Deus quer nos dividir, mas vamos nos unir. Vamos construir algo tão alto que, se ele mandar outro dilúvio, estaremos protegidos ou subiremos para confrontá-lo. Então, o Criador enviou 70 anjos para uma missão: separar cada povo para as terras destinadas a eles, desde o pacto de Noé. Cada anjo ficou encarregado de uma das 70 nações que descendem de Sem, Cã e Jafé. E foi aí que o Criador misturou as vozes deles. Imagine o caos, Tiago. Um pedia um tijolo e o outro entregava piche sem entender uma palavra. E não foi só a língua. Éber, nosso antepassado, profetizou sobre seu filho Peleg. O nome dele significa divisão, porque naqueles dias a terra se dividiu. Acreditamos que os continentes se afastaram ao mesmo tempo que as línguas se confundiram. A tradição nos ensina que, enquanto as línguas se confundiam em Babel, o Criador usou os oceanos para separar as massas de terra, criando os continentes que conhecemos hoje. Assim, os povos dispersos ficariam isolados uns dos outros. Uau! Então os 70 anjos precisaram de oceanos inteiros para separar as nações? Exatamente, Miriam. Foi uma divisão geográfica e linguística, tudo ao mesmo tempo. E a torre, diz a tradição que 1/3 dela foi consumido por fogo do céu e pedras. Outro terço afundou na terra, e o que restou ficou lá,
como um monumento ao orgulho. Noé ainda vive e observa, com Éber ao seu lado, se mantendo e seguindo as leis, adorando ao Criador, não negando ou se desviando daquele que sempre os amou. Mas longe dali ensinar o orgulho era o Senhor. Nimrod erguia tijolos, desprezando o Criador. Se um homem caía da torre, ninguém parava pra chorar. Mas se um tijolo quebrava, o lamento enchia o ar. Nimrod queria ser Deus, com sua mãe ao lado em glória. Queriam ser adorados, mudando o rumo da história. A torre subia orgulhosa, desafiando a imensidão, esquecendo que a vida só pulsa na palma de uma mão. Quando o Altíssimo as nações distribuía, e as heranças dos povos ele então repartia. Estabeleceu os termos, os limites das nações, pelo número dos seus anjos, revelando as porções. Glória ao Criador, que o céu e a terra fez. Só Ele é o Senhor, Rei da eternidade. 70 anjos desceram, mensageiros da confusão. Cada um recebeu um povo, uma língua, uma missão. De repente as vozes travam, as línguas vêm atrapalhar. A obra para, o caos avança, a briga faz o sangue jorrar. morte e desespero se espalham, a torre não pode subir. Nimrod cai de seu trono e é forçado a dali fugir. Para a terra de Assur ele partiu, em Nínive Calá foi reinar. Mas o coração humano na sombra se perdeu. Em vez de buscar o eterno, ao anjo se ajoelhou e esqueceu. E os príncipes celestiais em rebelião e orgulho vãos roubaram o louvor que pertence só ao Criador e não às suas mãos. Peleg viu Reu nascer enquanto o mundo se perdia. Reu gerou Serug, na hora inteira a linhagem prosseguia. Até que inteira o brilho pareceu se apagar, pois em Ur dos Caldeus aos ídolos passou a adorar. Mas a promessa é fiel, que ao caminho do alto conduz. Pois mesmo no erro de um pai, a semente não se perdeu. De Tera viria Abraão, o amigo do nosso Deus. Nimrod caiu, as línguas mudaram, o povo se espalhou. Mas a linhagem de Sem a verdade preservou. Pois das 70 nações Deus uma iria chamar, Para que através dela a humanidade pudesse se encontrar. Quando o Altíssimo as nações distribuía, e as heranças dos povos ele então repartia. Estabeleceu os termos e os limites das nações, pelo número dos seus anjos, revelando as porções. Glória ao Criador, que o céu e a terra fez. só Ele é o Senhor, Rei da eternidade. A linhagem de Tera caminhando na terra. Abraão, o chamado está perto. E o que aconteceu com Nimrod, papai? Nimrod fugiu e fundou Nínive, tornando-se o primeiro imperador. Mas os homens, em vez de buscarem a Deus, começaram a adorar os anjos que cuidavam de seus territórios. O único anjo que não se corrompeu foi o arcanjo Miguel, destinado ao nosso povo, os hebreus. Então cada nação tem um anjo cuidador? Sim, meu filho. Mas nós devemos olhar apenas para quem criou os anjos: Deus. Mas pai, Noé viu tudo isso?
Sim, Miriam. Noé viveu muitos anos depois do dilúvio. Ele e Éber conheceram Abraão quando ele era apenas um menino, ensinando a andar com o Criador. Quase todos conheceram Abraão. Apenas Peleg, que morreu 191 anos antes de Abraão nascer, e Naor, avô de Abraão, que morreu 9 anos antes dele nascer, não o viram. Bom, chega de histórias por hoje. Todos para a cama. Hora de dormir. Se forem logo dormir, amanhã, quando eu voltar do pastoreio, conto a história de Abraão e seu pai Terá, que meu pai me contou. Não! Dessa vez você não me pega, Gali! Nós somos mais espertas. Gali, era pra ter me esperado. A gente ia estudar as duas juntos. Você estragou o plano. Miriam, Tiago, o pai de vocês chegou. Venham logo. Pai, que bom que você chegou. Conta a história de Abraão, aquela que o vovô Tobias te contou. Tiago, seu pai acabou de chegar. Deixa ele descansar e tirar a sujeira do Cortas. Tudo bem, querida. Eu conto rápido. É bom pra relaxar a mente depois de um dia duro. Tá bem, vou terminar a janta. Enquanto isso, crianças, depois da história, Gali e Ruby para o celeiro e vocês direto para o banho. Nada de jantar sujos. O meu pai, vovô Tobias, me contou versões da história que não estão nos rolos principais, mas que nossa família preservou pela tradição oral. Uma delas diz que Abrão ateou fogo na loja de ídolos do pai para tentar salvá-lo da idolatria, e que seu irmão mais velho, Harã, morreu tentando salvar as estátuas das chamas. Nossa! Mas a versão que eu mais gosto, e que a tradição mais repete, começa antes mesmo dele nascer. Terá já tinha Harã e Naor. Sua esposa estava grávida do terceiro, Abrão. Mas o rei de Ur dos Caldeus, adivinhem quem era? O orgulhoso Nimrod. Exatamente. E ele ordenou que todos os meninos hebreus nascidos fossem mortos. Mas por quê? Porque a mãe de Nimrod, Samires, recebeu uma profecia. O filho que a esposa de Terá esperava seria grande, protegido pelo verdadeiro Deus e destruiria a adoração deles. Por isso, a mãe de Abrão teve que fugir grávida para uma caverna escondida. Ele nasceu lá. Uau, como a história de Moisés. Sim, filha. Depois de um tempo ainda menino, ela o levou secretamente para as tendas de Éber e Noé. Lá ele conheceu a Deus de verdade. Anos depois, ele voltou para Ur, já homem, com cerca de 58 anos, para tentar morar com o pai. Harã já tinha 3 filhos, Ló, Milca e Iscar. Abrão via a idolatria do pai e seu coração queimava. Certo dia, ele não aguentou. Abrão pega um bastão e quebrou todos os ídolos da loja do pai. Só deixou o maior deles em pé. Espalhou farinha pelo chão e colocou o bastão na mão daquele ídolo gigante. Terá chegou e viu a destruição. Abrão! Por que você quebrou os deuses? Abrão, para confrontar o pai, inventou uma história. Pai, eu estava entregando a farinha como oferta quando eles começaram a brigar entre si. O maior, por ser mais forte, quebrou todos os outros. Abrão olhou nos olhos do pai e disse: Então, pai, por que o servimos? Que coragem! Terá ficou com medo da inteligência do filho e o entregou para o rei. Nimrod o condenou à fornalha de fogo ardente! Abrão foi lançado nas chamas e ficou lá 3 dias e 3 noites. Mas um milagre aconteceu, o anjo do Senhor estava com ele. Ele saiu vivo, sem um fio de cabelo queimado. Parece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim, filha, é o mesmo Deus. Mas sabe quem observou esse milagre? O irmão dele, Harã. Ele pensou, se Abrão sair vivo, fico do lado do Deus de Abrão. Se ele morrer, fico do lado de Nimrod. Harã não tinha fé, ele só queria o lado vencedor. E o que aconteceu? Nimrod questionou Harã, e ele também foi lançado na fornalha, mas como não tinha fé verdadeira, não sobreviveu. Terá assistiu seu filho mais velho morrer. Noé partiu para o descanso, mas sua voz não se calou. Nas tendas de Éber, o pequeno Abrão a verdade preservou. Enquanto em Ur, seu pai Terá ídolos de barro vendia. Escondido do rei, o menino a luz do Altíssimo conhecia.
anos depois, Abrão voltou ao lar para o pai confrontar. Como pode o que o homem faz? A vida nos entrega. Diz a antiga história hebraica que Abrão os ídolos quebrou, deixou o maior de pé e com farinha o provocou. Quando Tera gritou, eles não podem comer nem agir. Abrão sorriu, então por que os servimos, se não podem nos ouvir? Entregue a Nimrod, no caldeirão de fogo foi lançado. 3 dias e noites no calor, mas pelo Eterno foi guardado. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes. Vá para a terra que eu mostrarei aos seus descendentes. Eu te abençoarei, o teu nome será famoso. Serás uma bênção, um povo grande e ditoso. Abençoarei quem te abençoar, o mundo assim verá. Que por meio de ti toda a família se abençoará. Deixando o ouro eterno, sua identidade mudou. De Abrão, o pai elevado, para Abraão ele o chamou. Pai de uma multidão, o significado que o céu selou. Com Sarai, o sobrinho Ló e o servo Eliezer, a jornada começou. Tera também o seguiu, deixando os ídolos no chão, buscando um novo destino na mesma direção. O rei Nimrod estremeceu ao ver Abrão do fogo sair. Tem cheiro de fumaça em suas vestes, um milagre o fez rugir. Em pavor e espanto, o falso Deus se rendeu ao Senhor. Libertou o escolhido, rendido ao seu esplendor. Atravessaram o rio com a promessa no olhar. Onde o pé de Abraão pisasse, Deus iria abençoar. Saiu de Ur, venceu o fogo, a idolatria ele deixou. Abraão, amigo de Deus, que o mundo transformou. Não mais sozinho, mais uma nação a florescer. Pela fé que o deserto faria o milagre nascer. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes. Vá para a terra que eu mostrarei aos seus descendentes. Eu te abençoarei, o teu nome será famoso. Serás uma benção, um povo grande e ditoso. Abençoarei quem te abençoar, o mundo assim verá. Que por meio de ti toda a família se abençoará. Abraão, o pai da fé, caminhando pela promessa. Um novo tempo começou. E Abraão ficou preso? Não. O rei, por um momento, reconheceu o poder de Deus e teve temor. Libertou Abraão e ainda lhe deu de presente um de seus servos mais fiéis, Eliezer. Abraão o considerou como um afilhado, porque ele e sua esposa Sarai não podiam ter filhos. Como Abraão conheceu a Sarai, pai? Essa parte é a confusão fascinante que a tradição nos explica. Prestem atenção, quando Harã morreu, sua filha Milca casou com seu tio Naor. E sua outra filha, Iscá, casou com seu tio Abrão. Mas Abrão não casou com sua meia-irmã Sarai? Ele diz isso na Bíblia. É aí que está o segredo revelado pela tradição. Estudos profundos dos rabinos judeus nos mostram que Sarai é exatamente Iscá, a filha de Harã. Depois que Harã morreu, Terá adotou os filhos de seu irmão.
E Isca foi uma delas. Entendi, que confusão. Por isso, quando Abraão diz que ela é sua irmã, para fugir da morte nas terras estrangeiras, ele está falando a verdade de acordo com essa adoção. Ela foi adotada por Terá, tornando-se irmã de pai, embora não fosse nascida de mãe. É uma revelação que nossa família preservou com cuidado. Por que o Haran morreu se ele escolheu Deus no final? Porque ele não escolheu pela fé, Tiago. Ele escolheu por interesse, só depois de ver o milagre. Deus vê o coração, não apenas o lado que vence. É a fé pura que nos salva. Eu gosto muito das histórias que o vovô te contou, pai. Eu também, meu filho. Elas nos ajudam a entender o que não está escrito nos rolos principais. José, o banho está pronto. Miriam e Tiago, Gali e Rubi para o celeiro, agora! Corre, Rubi, vamos ganhar deles! Vamos, Gali, mais rápido! Olá, amigos! Se você está gostando dos nossos vídeos e das histórias bíblicas que compartilhamos, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E claro, inscreva-se no nosso canal.